Então bora lá para mais um Ney Talk, e hoje eu vou começar diferente, porque hoje vai ser um bate-papo. Topa? Top. Hoje vai ser um bate-papo, tô aqui com a minha digníssima, sem hoje roteiros. O que deu? Tô brava. Tá bravo hoje? Brava. Brincando. Ó, tô aqui com a minha digníssima, a que comanda se eu posso beber água, se eu posso trocar de roupa. Sabe o que eu descobri? Que depois que eu casei, eu não sabia comer direito, não sabia me vestir, tomava banho errado, descobri um monte de coisa. Tudo errado. Tudo errado. Você Existia nasceu de errado. volta. Você tá doido? Mas aí o bom é que você gosta de mudar. Você tem essa habilidade de mudar. De melhorar, né? De melhorar. Boa. Buscar sempre melhoria Então, contínua. falando em melhoria, vamos começar esse rolê aqui, Vamos. já que vai ser um bate-papo. Fala pra mim uma coisa. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em procurar terapia? Primeiramente, eu acredito que elas têm a dificuldade de reconhecer que elas estão sofrendo. Acho que esse seria o primeiro ponto. Aham. Elas acostumam com o sofrimento, acham que é normal viver com ansiedade, normal viver com medo, normal viver com depressão, com a vida paralisada. Primeiramente, esse seria o motivo. Aí só quando a pessoa pega e vê assim, a grama do vizinho tá mais verde. Aí ela vê, não, tal pessoa faz isso, faz aquilo. Mas a tal pessoa é mãe, trabalha, tem filho e consegue viver um relacionamento bom. Não, então peraí. Então a minha vida tá ruim. Então tem alguma coisa errada. Mas o primeiro ponto é esse, é de reconhecer mesmo. Você está sofrendo a dificuldade de procurar terapia. E o segundo, quando a pessoa encontra, sabe que tem uma possibilidade, até conhece alguém que mudou. E aí? E agora? Tem como mudar? Será que eu estou disposta a pagar o preço da mudança? É o medo mesmo de mudar. Que isso, explicado na estrutura fisiológica do cérebro, é o medo da mudança, que pode gerar um risco de sobrevivência. O cérebro a gente sabe que não muda padrão, não quer mudar. E tem questão de ambiente também, né? Porque às vezes a pessoa ela tá num ambiente ali onde todo mundo tá doente, aí eu acho que ela meio que se questiona também, assim, cara, será que é possível mudar? Porque eu olho ao meu redor, tá todo mundo passando pelas mesmas dificuldades que eu. Então, se eu melhorar, talvez eu não vou fazer parte disso daqui mais. E aí, talvez aquela dor que a pessoa tenha, conecte ela naquele ambiente, né? Exatamente. E o pertencimento, onde fica? Pertencimento ao grupo. E o ganho secundário, vitimismo, ser cuidado. É muita coisa envolvida. Eu sempre falo assim, você quer referência de pessoas ansiosas, é só você tratar um ansioso. Porque o ansioso que ele mais conhece é a gente ansiosa, né? Verdade. E aí a gente fica num viés, porque a pessoa, ela precisa ter mais do mesmo para alimentar o sistema dela. Então, se ela é ansiosa, se ela é depressiva, ela vai se cercar de pessoas que também têm esse tipo de problema para reforçar o que ela já tem, porque ela vai sentir parte de algo. Exatamente. E a gente sabe que a gente procura exatamente pessoas com demandas parecidas com a nossa. A conexão. Legal. Fala para mim um caso pra gente discutir aqui, que foi bem legal, assim, que você tratou. Aí você conta um, depois eu conto outro. De terapia, tantos, né? Calma aí, me dá um Não, tem um monte, né? Quando você pensa, eu lembro de uma história que eu já contei algumas vezes, que é assim, ó. Uma vez eu fui abastecer um carro, e aí eu cheguei no posto, tava abastecendo o carro, e eu percebi que no cantinho, assim, tinha um cachorrinho chorando. Eu perguntei pro frentista, por que esse cachorrinho tá chorando? E o frentista falou, ele tá ali, faz alguns dias que ele tá dessa maneira já. E aí eu reparei que tinha comida, tinha água, tinha ali um lugarzinho para ele poder dormir. De alguma maneira, ele estava confortável, mas mesmo assim ele continuava chorando. E eu fiquei algum tempinho reparando ele ali chorando, e aí vinha pessoas que faziam um carinho nele, que colocava de repente mais um biscoitinho, dava alguma coisinha ali para ele. E ao final, um pouco incomodado, eu perguntei pro frentista, cara, alguma coisa de errado tem, porque se ele tem comida, tem água, tem uma caminha, recebe carinho, por que ele ainda chora? Aí o frentista me olha e fala, Ney, tem uma tábua com prego e ele tá sentado em cima dessa tábua com prego. E eu falei, mas como assim ele tá sentado em cima dessa tábua com prego? Será que não tá doendo? Aí o frentista me olha e fala, pode até tá doendo, mas talvez ainda não é suficiente para levantar. E eu fiquei com esse aprendizado, porque às vezes as pessoas elas estão sofrendo, ela sabe que está doendo, ela tem a consciência que tem um problema, só que talvez ainda não é o suficiente para que ela se mova. Talvez a dor ainda, ou o ganho,
ainda está equivalente. E a pessoa só vai se mover quando a dor ou o sofrimento for maior do que o possível ganho que ela está tendo com aquela dor. Então, eu sempre faço essa reflexão e penso sobre isso quando vem aquelas pessoas que não dão o passo para fazer o que precisa fazer. Sim, perfeito, né? Ai, vamos lá. Enquanto você falava, eu estava pensando nas terapias. São tantas maravilhosas, tantas terapias emocionantes. Mais de 10 países, Tantas né? coisas por trás, né? E aí a minha cabeça já vem... Meu Deus, agora eu tenho que escolher para trazer. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar uma terapia aqui. Não, deixa eu pensar, peraí. Tá. Vou pegar uma mais recente. Tá bom. Olha que bacana. A pessoa chegou, né, com muita ansiedade. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade, ao mesmo tempo depressiva, né? Não tinha disposição para fazer as coisas, mas fazia. Aquela depressão funcional, vai trabalhar, aí chega para mim e fala, Patrícia, eu sorrio por fora, mas dentro eu tô um lixo. Eu tô aqui, né? A pessoa se desaba ali. Mas para todo mundo eu tô rindo. Eu tenho uma crise de ansiedade, né? Que é aquela visceral, que o coração dispara, que dá sudorese. As crises eram aleatórias, porque o sistema dela já tinha perdido a referência de perigo. E depressão. E vivendo uma vida. Já tinha separado, tá? Uma filha, não, 2 filhos, perdão. Separada do relacionamento. Gostaria de encontrar uma pessoa. Ela comentou isso, relacionamento, mas ela veio, enfim, procurando por questões das crises de ansiedade. Os filhos já estavam grandes, tá? Eu morava sozinha. Os filhos abusavam dela, assim, na questão de pedir muita coisa, de ter aquela fala, você não vai fazer por mim, sabe? Desligar o telefone na cara. Um comportamento, assim, disfuncional de filho, não tinha respeito. E ela, desgostosa da vida, mas ainda trabalhando e tal. E aí, tendo as crises e achando que era normal. Ela veio de indicação, tá? Nossa, por trás dessa terapia. Porque o que é que sustenta, né, uma ansiedade, uma depressão, todo um comportamento disfuncional? São os conflitos emocionais ali que o sistema dela viveu, percebeu, né? Então é um conjunto de experiências, percepções, né? Ali começa na barriguinha da mamãe e teve um abuso por trás desse caso. Um abuso sexual de uma pessoa muito importante da família, de um tio, uma pessoa muito próxima da família. Era uma dor muito grande, né? No momento da terapia, por exemplo, ela não queria olhar, era uma dor, assim, tinha muito, porque o corpo fala, mesmo que ela não lembrava tão claramente, assim, muito pequena, né? Muito criança, assim, 4 ou 5 anos, veio tudo à tona, o corpo dela respondeu muito ali, não queria olhar, tal. E o que foi mais triste, assim, né? Eu conto, assim, a história porque é triste e tal, né? A gente saber, a gente que tem filho, né? Que uma criancinha inocente e indefesa foi abusada por alguém da família. Mas, assim, a dor dela maior é que não tinha ninguém para proteger ela. Ela ficava na casa desse tio, dessa tia, tá? Porque os pais precisavam de trabalhar. Então, os pais tinham condições financeiras muito precárias, escassas, e ela precisava de... Ficava sempre na casa de um, casa de outro. E tinha esse tio específico, com essa tia, que cuidava e foi abusada várias vezes na casa desse tio, né? E dava banho nela, tudo. Então, assim, imagina que ela, essa cliente, dentro dos aprendizados dela, não amor, desamparo. Os pais, não entendam, não é porque os pais têm culpa ou não quiseram dar. A estrutura não permitia, os pais precisavam trabalhar. Eram muitos filhos na família, 9 filhos. Então, assim, precisava de ficar na casa de outras pessoas. Chegava em casa o quê? Só para tomar um banho, dormir. Praticamente era criada pelos outros. A dor dela maior, assim, que guardou pela vida inteira o segredo do abuso, para proteger, olha só, por amor ao tio, que tinha muito amor ali, muita
respeito, vamos dizer assim, pelo tio, né, pela pessoa que deveria proteger, porque tio é irmão do pai ou irmão da mãe, não me lembro. Né, uma pessoa adulta, mas foi a pessoa que me abusou. Então, olha a confusão na cabeça da criancinha. O cérebro não entende esse conflito, Não entendi, ela né? não contou. Olha só, uma criancinha... Agora, imagina, uma criancinha que sempre fala a verdade. Né? Uma criança, ela fala a verdade. Sim. Só que ela guardou aquilo, porque ela sabia que aquilo tinha uma... E geralmente o abusador, ele fala, não conta pra ninguém, se você contar vai acontecer isso. Então, assim, por amor àquela pessoa e aos pais, pra não gerar o conflito, a criancinha não conta e ela guarda aquilo pra ela. E aquilo na vida adulta, agora vamos lá, refletiu como? Essa mulher, ela sempre foi abusada, ela teve relacionamentos abusivos. O relacionamento com os filhos é abusivo porque ela se coloca, e não tem culpa de ninguém, é apenas o modelo que ela aprendeu a reagir na vida, o sistema dela, de ser abusada. Tá? Então, na terapia, assim, ocorreu abuso, ela nunca foi protegida, não tinha ninguém para proteger ela. Aí ela criou-se uma mulher super forte também, ao mesmo tempo sendo abusada, mas entenda, aquela abusada no sentido de salvadora, aquela que carrega todo mundo nas costas, que faz tudo para todo mundo. Que não tem voz, não consegue se expressar. Se ela se expressa na agressividade. Ela é fortaleza, mas por quê? Por fora ela é uma fortaleza, porque ela criou esses escudos para se proteger. Mas por dentro é uma criancinha totalmente ferida, que foi abusada a vida inteira, que não teve alguém para proteger ela, que guardou aquilo na vida inteira. Agora, o corpo dela vem dando sinais de conflito, que é a ansiedade e a depressão, não tem graça de viver. Ela veio me procurar falando que tinha pensamentos suicidas, que a vida dela estava apática, ela não tinha razão de viver. E nesse caso, por exemplo, é interessante a gente olhar, porque às vezes ela procura terapia, ela não procura terapia necessariamente lembrando do abuso em si, Jamais, né? ela nem lembrava desse né? fato quando ela veio pra terapia. Normalmente assim, não sei desse caso, mas normalmente a pessoa vai procurar porque ou se sente ansiosa ou porque não consegue se posicionar, não consegue falar, não consegue se expressar, tem medo de falar em público. Então você vê, é uma queixa totalmente aleatória. Então o problema não é o problema, entendamos. O cérebro, ele vai criar uma estratégia e a pessoa tá ferrada, ela vai procurar por conta das crises de ansiedade. E desse sentir assim, minha vida, eu trabalho, eu sorrio pros outros, mas eu tô morta por dentro. Não via mais possibilidade de se relacionar, enfim. Mas era isso, e aí lá na terapia a gente fez a compreensão, a reeducação, né? O que ela nunca tinha sido vista pelos pais, nunca foi protegida, a gente fez todo o movimento ali na terapia, né? Não sei se vale a pena explicar mais profundo. Acho que pode explicar, né, no sentido, acho que mais para as pessoas poderem entender que às vezes aquilo que a gente olha não é o verdadeiro problema em si, né, porque ela não lembrava do abuso e tem uma justificativa para isso, porque até os 7 anos a nossa memória declarativa ainda não está pronta ainda. Então a gente tem memórias implícitas, a gente sente no corpo, a gente vai começar a ter memória ou lapsos de memória, de vir alguma coisa à mente a partir dos 7 para frente. Não é a partir dos 5? A partir dos... Não é uma linha reta, tem, né? mas se fala a partir de 7. Então se a gente colocar ali uma margem de erro, talvez algumas com 5, outras com 6. É que muita coisa a gente não lembra. É isso, né? A gente não lembra a memória declarada, só que o corpo sente. Só que tá ali dentro, e é né? tão real, ela tinha 3, 4 aninhos, que na hora que veio, tudo é a mente da pessoa que traz. O corpo dela todo falou, o corpo dela teve náusea, ela fazia assim, ó. Ela tinha medo, ela sentia medo, se premia, e náusea, a pessoa quase chega a passar mal mesmo, porque ela tá encarando a dor, e é isso, né? Encarar a dor pra poder resolver. E não queria olhar. Né, ficava aquela reação assim. Que é um instinto natural, porque o nosso cérebro não sabe resolver problema, Exatamente, né? é fugir. Ele quer fugir, quer evitar olhar para aquela dor. E para evitar, ele vai criar um monte de estratégias para evitar olhar para aquilo dali. Olha, me arrepiei toda, porque a adulta fazendo isso, não querendo olhar, só que olha ali. Só que o cérebro, aí vale a pena explicar isso, por que a terapia é tão profunda e funciona. Além de usarmos ferramentas da hipnose, permite que a gente vai lá na raiz profunda, né? Porque a faculdade crítica, a gente abaixa a faculdade crítica, a pessoa está consciente todo momento. Só que a gente permite sentir. Usando as ferramentas da neurociência, que é uma que eu gosto de explicar muito para os pacientes, que é a imagética, que ativa a mesma parte do cérebro que está vendo esse telefone. Se eu fechar o olho e imaginar esse telefone, essa imagética, o meu cérebro não vai entender se é real ou não. Então, olha a cena, ela viu a cena veio, propriamente dela trouxe, e ela não queria olhar, porque estava doendo muito. Só que aí exigiu uma ação dela, ela teve que ir lá no momento, como se ela
voltasse no tempo, resgatasse aquela criancinha e resolvesse tudo aquilo. Porque no momento que aconteceu, isso foi um trauma. O que que é um trauma? Algo que acontece que a gente não tem maturidade emocional para resolver, para se proteger. Então, ela teve que voltar a fazer todo o movimento. E para o cérebro dela, aquilo tudo foi real. O cérebro não sabe diferenciar, certo? Então, foi muito bonita a terapia, daquelas terapias que a gente chora junto, né? Do resgate, tudo. Falar pra criança, eu nunca mais vou permitir que você seja abusada por ninguém. Eu tô aqui pra te proteger, eu vim aqui pra te resgatar. Eu te amo, você é a coisa mais linda do mundo, sabe? E ir lá no abusador e resolver, e dar porrada, e fazer o que precisar de ser feito. E detalhe, não apagamos o que aconteceu. Ontem veio uma cliente procurar, eu quero apagar, eu quero reprogramar. Não, a gente não trabalha com essa linha. O que aconteceu, aconteceu. A gente Não tem consegue, como mudar isso, não tem né? como mudar. A gente consegue o quê? Desconectar da necessidade de sofrer. É isso. Seu cérebro vai se desconectar, porque isso moldou quem você é hoje, quem ela era hoje. Tudo que estava acontecendo. Então, a partir do momento que se desconecta, aquele vazio que sentia, aquela necessidade de ser abusada, foi resolvido uma série de coisas. Também com papai e mamãe ali junto, porque entendam, nem sempre o abuso em si é o problema, mas assim, não ter ninguém com quem eu falar, ninguém que podia me proteger, foi a dor maior. E eu ter que me calar a vida inteira por amor a todas essas pessoas. Eu me rasgar, eu me destruir. Nossa. Isso bacana que você falou. Vou compartilhar uma história também que tem a ver também com abuso. E é importante a gente falar sobre isso porque 70% dos casos de abuso, né, acho que tem essa média, acontecem com familiares, né, pessoas que são próximas. E normalmente as pessoas, adulto, falam assim, eu sou travado na vida porque aconteceu tal coisa, ou porque papai me deixou, mamãe me abandonou, e não necessariamente tenta justificar. E não necessariamente o fato que você lembra é o problema em si que te trava. Exatamente. E a gente vê isso muito na terapia. Eu me lembro de um caso de uma menina, de uma mulher que eu atendi ela tinha muita dificuldade na parte da relação sexual com o marido. E ela não lembrava de jeito nenhum da parte da questão do abuso. Mas qual que foi a demanda que trouxe ela? O que despertou esse gatilho, né? A questão da ansiedade também, e principalmente por ela não conseguir se expressar, falar o que tá bom, o que não tá bom, quer ir em tal lugar, não quer ir em tal lugar. Na relação sexual, você fala. Hã? Você tá falando no momento da relação ela sexual. Tinha problema na relação sexual, certo. Mas não foi isso que trouxe ela. Por quê? Ela tratava como normal. Ela tratava como normal ter dor, tratava como normal ter um desconforto, porque às vezes a pessoa se adapta, ela passa por aquela experiência tantas vezes que ela acaba se adaptando, mas ela tinha esse desconforto lá. Pro marido tava ruim, pra ela tava adaptado. Mas o que motivou ela a vir foi quando ela estava em rodas de amigos, essas coisas, e entrava em algum tipo de assunto, ela não conseguia se posicionar sobre o assunto. E isso estava incomodando ela. Entende? E aí, quando veio... Qualquer assunto. Qualquer tipo de assunto. Ela era passiva de tudo, assim. Qualquer tipo de assunto ela era passiva. Nenhuma. Nem com os amigos. E não a voz, assim, em brigas e discussões. Não, às vezes a gente estava conversando assim, ela não conseguia se introduzir na conversa. A não ser que alguém chamasse ela para conversar. Então ela ficava super na defensiva, super passiva com tudo. E a gente sabe que uma pessoa passiva para a vida passa e a pessoa fica ali, né? Ela perde um monte de oportunidade. Na terapia, veio uma menininha que também foi abusada. E ela foi abusada pelo irmão do pai. Olha que forte isso. Irmão do pai, o tio. Irmão do pai, o tio. Mesmo caso. Só que o pai era policial. E desde pequenininha, ela sempre via qual a expressão do pai quando aparecia cenas de abuso na TV. A expressão do pai bravo. E o pai falando que se um dia alguém relasse na filha dele, ele mataria mesmo que ele fosse preso. Então imagina, ela tinha 6 anos de idade e ela sempre presenciava o pai falando esses tipos de situações. Imagina, o pai policial, com certeza, já viu muitos casos sobre isso, né? O que o sistema dela fez? Eu amo meu pai. Eu não quero que meu pai vá preso. Então eu me calo. Eu protejo meu pai. Eu protejo meu pai. Com 6 anos de idade, aquele cérebro já entendeu essa dinâmica. Entende? Então, ela não conseguiu pedir ajuda e nem falar. Ela simplesmente foi lá e protegeu, porque ela não queria que o papai fosse preso. E aí ela cresce esse tipo de adulto. Então, às vezes, aquilo que a gente olha como problema, a gente fica batendo na mesma tecla. E como a gente fala, o ser humano não é burro. Eu sei que se esse copo aqui, a água tá ruim, eu vou tirar a água de perto. Agora, por que eu continuo tomando a mesma água sabendo que tá ruim?
né? A gente não é idiota. E às vezes as pessoas se acham idiotas e, pior, vão em terapias intermináveis e são tratadas como idiota. E elas não se tocam. Sim. Né? E tem um fato assim, às vezes a pessoa, eu falo assim pro paciente, chega falando, minha mãe assim, meu pai assim. Você sabe do seu problema, não sabe? Sei. Mas saber do problema resolve o problema? Porque ali a pessoa já traz. Olha, meu pai, eu fui abandonada pelo pai, meu pai sempre foi ausente. É um problema. Perfeito. Né? A minha mãe era muito agressiva, me batia muito, eu não tive atenção. Tá, você sabe, e aí, resolveu? Não resolveu. Então, mesmo que a pessoa saiba, é que o meu problema tá aqui. Ponto. Ela não consegue acessar esse emocional, esse conflito interno que a gente só consegue na terapia breve com o uso de neurociências e hipnose, para poder dizer e para poder realmente colocar essa emoção para fora. Que mesmo que ela fale que na vida real para o papai e para a mamãe, fica algo ali. Eu já atendi muita terapia assim, você já entendeu que a pessoa sabe do problema, tá, você sabe. Então vamos lá. Né? Na hora ali, às vezes aparece outra coisa, outra dor. Ah, papai, porque você amava mais a minha irmãzinha do que eu. Outras coisas. Nós chamamos isso de narrativa, né? Então é uma história que a pessoa aprendeu a se contar por ela não entender o porquê da dor, mas ela aprendeu a se contar essa história e fez tanto sentido ela se contando essa história que ela padroniza para a vida inteira, porque faz sentido. Mas eu falo assim, quanta coisa na nossa vida faz sentido que no final não resolve nada, né? Sim, não só resolve fazer nada. sentido. Teve eu gosto de contar essa analogia de imaginar 2 quebra-cabeça. Cada quebra-cabeça, imagina tem um quebra-cabeça A e um quebra-cabeça B. Eles têm o mesmo recorte de peças, porém com desenhos diferentes. Se eu pegar peças do quebra-cabeça A e tirar fora, e pegar peças do quebra-cabeça B e colocar no quebra-cabeça A, pelo recorte das peças serem iguais, eles vão se encaixar. É como se fossem as histórias ou as narrativas que a gente aprende a se contar. Faz sentido. Encaixa naquela lacuna que está faltando. Mas o fato de encaixar ali não quer dizer que o desenho final da peça vai ser o mesmo. E a gente só olha o encaixe. Só que a gente repete essa história anos, para todo mundo, e não resolve, porque o verdadeiro problema ainda não foi descoberto, né? E muito vem porque o nosso cérebro ele é moral, nosso sistema nervoso ele é uma estrutura adaptativa, e só quer sobreviver. Então, às vezes a gente fala assim, mas eu tô com depressão, eu tô sofrendo. Cara, mas tem alguma coisa que tá fazendo sentido pro teu cérebro te manter vivo, pro teu sistema te manter vivo. Pra você aqui fora, pode ser um problema. Porque o teu sistema nervoso não é. Não é um problema. Não é um problema. Tá te protegendo ali. Tá te protegendo. É o que eu falo pro paciente, seu sistema está funcionando perfeitamente. Porque ele está te paralisando de algo que ele entende que é um perigo. Ele não quer que você faça o movimento. E aí que tá também. Aí a pessoa, quando que a pessoa procura? Quando o sofrimento dela tá maior que o medo da mudança e quando ela realmente quer fazer a mudança e não consegue. Ela travei. Tive uma paciente. Transição de carreira. Vou contar esse exemplo aqui. Transição de carreira. Ela é médica, tá? Família inteira queria que ela fosse médica. Só ia custear o estudo dela se ela fosse médica. Beleza. Só que ela não gostava daquilo. Não era do coração. Chegou um ponto da vida, tá, eu vou fazer o que eu gosto, que é estética. Ela foi, tudo se planejou. Quando foi fazer o movimento, rasgou no meio. Se rasgou no meio, travou. Começou a beber. E ela, médica, reconhecendo tudo, né? Meu sistema travou. Começou a beber. Não conseguia sair de casa. Porque o sistema dela falou, você não tem a permissão. Na terapia dela veio a mãe extremamente exigindo dela. A mãe, veio mais o peso da mãe. Você tem que ser isso. Eu só vou me orgulhar de você se você for médica tal. A mãe exercia esse poder na mente da criança, né? Então, para pertencer, se eu... O que o sistema dela entendeu na vida adulta? Se eu for para essa outra área, eu estou desonrando a mamãe. Então, paralisou ali no meio. Então, na terapia, tivemos que fazer a mamãe, que foi muito difícil, entender que ela precisava. Mamãe, você ama a sua filha? Né, as conversas da terapia. Sim, quer ajudar ela? Então, vamos libertar ela para a vida? Foi muito vai e volta, até a mãe muito cabeça dura ali, poder libertar. Mas, na verdade, no fundo, a mãe queria proteger, queria manter a família sempre de médicos, manter o status e ali, né? Eles gostavam muito de ser médicos, os pais. E esse conflito interno são os próprios diálogos ou as partes que nós temos interno, porque a mãe não tá ali, né? A mãe dela já tinha falecido. Que eu criei. Olha só, outro peso, o luto que não teve. A mãe dela já foi uma terapia muito bonita também.
Muito choro. A mãe tinha falecido, tinha a dor do luto, mas a necessidade de agradar a mamãe. Olha só. E aí, às vezes, a gente chega adulto e fala que na nossa infância não aconteceu nada, né? E tem uma história para compartilhar com aquelas pessoas que acham assim, mas nunca tive trauma na minha infância para justificar eu ser travado na vida adulta. Eu sempre conto essa história dentro da consulta de avaliação para você entender que eu não preciso ter sido abusado, eu não preciso ter levado uma surra ou preciso ter sido abandonado. Basta eu estar vivo e o meu cérebro interpretar de uma experiência e me adaptar sobre ela. Teve uma mulher, ela era a sexta filha de uma família de 10, e ela chegou no consultório com uma demanda de depressão. Então ela já estava tratando depressão dentro da terapia tradicional há 5 anos e tinha ali um gancho com um relacionamento um pouquinho abusivo, certo? Mas o foco era a depressão. E aí ela veio para terapia e ela falou assim, olha, eu não aguento mais, já faz 5 anos que eu tô nessa, eu não consigo nem sair do meu relacionamento porque eu apanho, eu faço isso, eu faço aquilo e não consigo me libertar dessa depressão. Vamos entender isso dentro da terapia. Fizemos a consulta de avaliação, ela muito prontamente falou assim, eu quero me libertar disso, e foi para a terapia. O que o sistema dela trouxe? Com 6 anos de idade, ela ficava com os irmãos mais velhos, enquanto a mãe e o pai iam trabalhar. Né? Eu trabalhava na roça, se a gente puxar ali há 50, 60 anos atrás, né? Os pais dessa época eram pais que tinham que trabalhar no almoço para comer na janta. Então os filhos mais novos normalmente ficavam com os filhos mais velhos. E aí, para quem tem filho, vai entender essa dinâmica que eu vou falar. A mãe chegava, a criança mudava o comportamento. Né? Porque ali ela está aprendendo o significado de conexão, de vínculo afetivo. Então, com os irmãos, ela tem um modelo de vínculo, com a mãe ela tem outro. Só que todas as vezes que ela ficava doente, quem estava do lado? A mãe. A mãe cuidando. A mãe cuidando. E aí o sistema nervoso começa a se adaptar. Eu quero estar mais com a mãe, não com meus irmãos. Então, a gente vai chamar o estar doente de X e o estar bem de Y. Então, quando ela tinha muito Y, estava com os irmãos. Quando ela sentia X, estava com a mãe. O sistema nervoso faz o quê? Cara, eu quero estar com a minha mãe. Fica doente. Aí começa a ficar doente com frequência, sistema imunológico baixo. E aí, na vida adulta, nós vamos chamar isso de linguagem do amor. Então, aquele sistema, ele aprendeu e se adaptou que, para se sentir amado, tinha que estar bem ou tinha que estar dodói? Tinha que estar dodói. Tinha que estar dodói. Se ele tivesse bem, tivesse com energia, tivesse brincando, tivesse vivendo a vida, estaria sozinho. Ou estaria com pessoas que não gostam. Se ele está triste, se ele está sofrendo, se ele está dodói, se sente amado porque tem essa referência da mãe. Só que a mãe morre. Então, eu preciso sentir o amor da minha mãe. Então, como que eu vou sentir esse amor? Ficando doente pra vida. Porque eu guardei isso aqui dentro de mim, né? A mãe física não tá ali. Olha, mas aqui dentro de mim, imagina só, mas aqui dentro de mim tem um pedaço da mãe guardado. Então foi a forma que aquele sistema nervoso encontrou para sempre manter esse vínculo de amor que ele aprendeu com a mãe, que a gente vai chamar de saudade, que a gente vai chamar de luto, que a gente vai chamar de peso. Era a forma que ela encontrou. Só que, como isso daqui já é de anos e já está ali implantado nela, qual dor que ela vai olhar, que ela consegue perceber? A dor do relacionamento. Só que a dor do relacionamento foi apenas uma consequência para alimentar o padrão. Porque nesse cenário, eu não vou me relacionar com alguém que me dá flores, que me leva para jantar, com alguém romântico, com alguém que me carrega no colo. O sistema nervoso nem aceita isso, porque ele não entende isso como uma linguagem de amor. Então ele vai se conectar com alguém que vai, de alguma maneira, infringir algum tipo de dor para que o sistema fale assim, ó, tô me sentindo amado. Verdade. Né? E são aquelas pessoas, por exemplo, que quando tá tudo calmo, igual esse copo d'água assim, ó, tá tudo calmo, bonitinho, o sistema nervoso fala, tem alguma coisa de errado. Aí a pessoa vai lá e dá um chacoalhão. Igual nos relacionamentos. Ah, ele tá muito bonzinho, tá muito quietinho. Muito não, bom. eu quero brigar. E vai lá e dá um chacoalhão. Aí o sistema fala assim, opa! Agora sim, Agora eu sim. reconheço. Mas é um padrão que foi aprendido de forma disfuncional. E a terapia foi uma terapia lindíssima demais. E ela teve a compreensão que era ela que causava sofrimento no relacionamento, ao ponto que ela terminou a terapia não com o intuito de terminar o relacionamento, mas de reconstruir com uma outra maneira. Olha que legal. Porque ela entendeu que muitas das vezes que o marido dela estourava, era ela chacoalhando o copo d'água. Olha.
Então foi maravilhoso. Isso mudou a relação com o marido, mudou a relação com os filhos, mudou a relação com os familiares, muda tudo, mudou a vida dela, né? Ela se permitiu ir viver a vida, Perfeito. né? Agora eu lembrei de um caso que eu quero contar. Lá fora, de uma estrangeira. Ela veio reclamando de relacionamento, tá? E de carreira. Foram procurou terapia por dois sintomas, vamos dizer assim. Eu sinto uma trava, tanto no meu trabalho quanto no meu relacionamento. Parece que eu não mereço, eu não me sinto merecedora. E aí ela sente um ruim, né? Uma coisa estranha quando ela pensa em avançar na carreira. E um ruim também quando ela pensa na questão relacionamento. Eu cobrava do parceiro, casada, cobrava, só que ao mesmo tempo não recebia. Não sabia, porque era inconsciente, cobra da maneira errada. Ela se sentia não merecedora porque não recebia o que ela estava cobrando. Olha o que veio na terapia dela. Muito emocionante. A mãe tinha perdido um irmãozinho antes dela. Foi um aborto, aqueles abortos, como é que fala? Instantâneo? Espontâneo. Espontâneo. Aquele que o próprio Espontâneo. corpo... Isso. Não conseguiu o irmãozinho vir e logo depois a mãe ficou grávida dela. Olha o que a cabecinha dela entendeu, que veio na terapia. Ela jamais imaginava, tá, que ia vir isso. Veio eu tô vendo um bebezinho, é o meu irmãozinho. Como que é o nome dele, tá? Eu falei, ele não teve oportunidade de nascer. E o que isso representa? Aí ela se desabou a chorar, eu tô tomando o lugar dele. Eu não mereço estar aqui. Isso. Olha só, ela se sentia, olha só, não merecedora, aí levava para o relacionamento, para a carreira. Na verdade, o cérebro dela entendeu ali, na experiência, que o irmãozinho, que ela sempre ouviu essa história da mãe. É a forma que ela percebeu. Que não veio, mas que ela veio e tomou o lugar do irmãozinho. E aí a mamãe triste, porque não pôde ter o irmãozinho, e ela não pôde ser o que a mamãe gostaria, porque a mamãe, claro, a mamãe queria o irmãozinho, queria ela, mas que ela não pôde fazer a mamãe ficar feliz. Então, ela se sentia impotente, fraca e não merecedora. Olha que loucura. Depois que a gente resolveu isso, o relacionamento dela mudou radicalmente. Ela falou assim, nossa, então é por isso. Aí eu cobrava o amor, né? Implorava o amor do marido, mas da forma totalmente assim, que fazia ele se afastar. Olha só. Aí passou terapia com neurociência e hipnose, terapia profunda, e uma mentoria de relacionamento para alinhar a comunicação também, que ela não sabia. Ela pedia de forma equivocada, que expanava, né? E carreira, ela tá bem. Tá, eu ainda tenho contato com ela. Ela fez umas mudanças lá. Mudou bastante. Ela fez umas mudanças na carreira. Entendi. Se a gente ficasse aqui, teria história desses mais de 2.000 atendimentos e muita coisa para contar, né? Mas nós fizemos esse bate-papo para mostrar para você que talvez aquilo que você carrega até hoje e que tu acha que não é possível mudar, é possível mudar. O grande problema é que às vezes a gente carrega as nossas dores como se fossem pequenos acessórios. Da mesma forma que alguém carrega um pet, carrega um casaco, carrega um brinco preferido, às vezes nós carregamos dores preferidas. E essas dores acabam nos trazendo algum tipo de ganho. E se você chegou até aqui, você cansou de carregar essas dores. Ou está cansada, ou está cansado de ver a vida dos outros funcionando, a sua paralisada. Você está cansado dos relacionamentos serem superficiais, está cansado de não ter dinheiro, de ver dinheiro entrando por uma mão e sair pela outra. E talvez está na hora da gente acionar, ativar esse pertencimento com a vida, esse merecimento com a vida, esse sentir que você pode construir o extraordinário na sua vida. Então, se fez sentido isso para você, independente de qualquer terapia que você já tenha passado, se permita vir até nós, fazer uma consulta de avaliação, que eu tenho certeza que vai ser um dos maiores investimentos da sua vida. Como eu, como a Patrícia, nós já tivemos as nossas frustrações e muitas das vezes nós pensamos, será que vale a pena dar esse passo? Será que vale a pena eu tentar mais uma vez? Eu te falo, vale. Vale a pena você não desistir de você mesmo e você tentar mais uma vez. E nós dois estamos aqui para te acompanhar nessa jornada e com certeza você não vai estar sozinha, não vai estar sozinho, porque nós já passamos pelo que você pode estar passando e a gente conseguiu se libertar disso. Então fica esse convite para você que você tente mais uma vez
e que as dores que a gente carrega, né, ou o sofrimento que a gente carrega, muitas vezes são sofrimentos que a gente tem algum tipo de ganho. A dor é inevitável. Todo mundo, enquanto estiver vivo, vai passar por momentos de dor. Mas o sofrimento é opcional, né, mano? O sofrimento, eu até falo, ele é opcional, ele é estratégico, porque assim como o sofrimento pode me dar um ganho também, né? Então, assim como o Ney falou, se dê essa chance, venha para uma consulta de avaliação. Eu atendi uma paciente que fez tratamento por 20 anos. Ela tinha muita consciência de muita coisa. Mas não é que existe tratamento, não é que o profissional é ruim. É que existe tratamento, cada tratamento... Não é que o profissional é ruim, é que depende do que você precisa. Cada tratamento é para um tipo de dor. Não é isso que eu queria falar. Peraí, eu vou falar melhor. Não existe profissional ruim. É que depende do que você precisa. Então, cada tratamento vai ser adequado para o tipo de dor que a pessoa tem. Então, às vezes, a pessoa já até desistiu dela. Você que está ouvindo aqui, até falar, eu não tenho jeito. Ontem mesmo, uma cliente me procurou e ela mesma falou, eu não sei se eu acredito, se eu vou dar mais esse passo. E aí enviamos depoimentos. Falei como funciona a terapia, porque a pessoa está cansada de ir em várias abordagens. E tem muitas abordagens também que prometem cura. Aqui a gente não promete. Não existe cura. Um tratamento. Vamos dizer assim, vamos resolver o conflito emocional. O que é que seu sistema nervoso entendeu e que sustenta hoje esse seu sofrimento. Existe uma razão. Então, se dê essa chance, venha para uma consulta de avaliação, porque na consulta, mesmo que a pessoa não siga com tratamento, pelo menos ela vai saber, olha, eu funciono dessa maneira, essa é a minha demanda emocional, essa é a maneira que o meu sistema nervoso aprendeu a sentir. E depois é uma decisão, eu quero mudar? Eu estou disposto a mudar, porque terapia é sobre mudança. Então, eu vou tomar o próximo passo. E eu deixo o convite aqui para vocês. E é bem legal, né? Porque às vezes a pessoa vai na avaliação, ela fala que a avaliação já deu a luz no final do túnel que ela precisa. Nossa consulta de avaliação não é bate-papo de boteco. Se você acha que vai vir na consulta de avaliação, igual aos outros profissionais que você vai, ter uma posição apenas onde você fala e a outra parte é passiva, você está enganado. Aqui você vai compreender como você funciona e se precisar levar uns tapinhas ali para se movimentar, tu vai. Sabe por quê? Porque a gente tem muito respeito com o teu tempo, nós temos muito respeito com o seu dinheiro e temos muito respeito com o nosso tempo também. Então, da mesma forma que nós passamos pelo processo, a gente respeita a dor do outro, respeita as frustrações do outro. E o que nós mais queremos é que as pessoas tenham autonomia. Então, não é uma conversa passiva. Não ache que porque... Da mesma forma que nós levamos o nome desse processo de consulta de avaliação, e você deve ouvir consulta de avaliação de outros procedimentos, achar que é a mesma coisa, não é. Você não sentou na nossa frente ainda, você não conhece o nosso trabalho. Eu tenho certeza que se você sentar, você vai ter a tua vida impactada. É impossível. Algum aprendizado a pessoa vai ter. Concorda? Exatamente. É impossível uma pessoa sair ilesa da consulta de Não avaliação. tem como. Cara, a pessoa fala assim, meu Deus, minha vida tá ferrada. Alguma coisa vai acontecer ali. Não, então quer dizer que eu tô assim, não. Então quer dizer que eu sou salvadora de todo mundo. Vai ter Meu consciência. Deus. Não, é maravilhoso. Bom, feito isso, as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Se você recebeu esse material porque já está em conversa conosco para agendar sua consulta de avaliação, agora você entendeu um pouco mais como o nosso trabalho funciona. E se você ainda não conversou com a gente, é só você entrar aqui, ó, em algum link aqui embaixo e vir conversar conosco, que eu, ou a Patrícia, ou a Júlia, nossa assistente IA, ou a Júlia, nossa assistente humana, alguém vai estar ali para te mostrar toda essa trajetória que você precisa para sua vida. Fechou? Amor, é isso? Fechou. É isso. Foi top, hein? Foi. Agora, Foi ótimo. só ela dá o passo dela, né? Ela quem? A pessoa que está ali nos assistindo. Isso, exatamente. É a pessoa dar o passo dela, porque não depende de nós, depende dela. Mas só vem se tiver coragem de mudar. É isso? Só vem se tiver coragem de mudar. Ficar com mimimi, não. Não, mimimi não. Se for mimizento, não vem. Não vem. Se for pra ficar reclamando, se fazendo de vítima, não. Agora, se você quer mudar, a gente vai abraçar, não vai? Vai, a gente vai estar junto ali. Não Bora. Sozinho, bora. Espero no consultório.